O que eu quero falar com vocês nesta noite é: a terra não é o céu. Que óbvio, não? Parece. Mas vocês vão ver o quanto nós tentamos tornar a terra no nosso céu. E por não conseguirmos, quão desiludidos ficamos, como perdemos o sentido da realidade, perdemos o jeito, o modo de lutar, de enfrentar os problemas, desanimamos ao ponto de nos entregarmos à amargura. Então eu quero rodar sobre essas ideias com vocês, porque essas atitudes têm uma base, uma filosofia que vem não da terra, mas do próprio céu. Mas eu quero ler, antes de tudo, em Efésios capítulo 4, versículos 22 ao 24. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Quando ele diz aqui, abandonem o quê? A velha natureza. Ele não está declarando que a velha natureza pode simplesmente se extinguir. Teologicamente, é errado pensar assim. Em toda a criação de Deus, só existe aquele que é perfeito. Deus não criou nada. Desculpe. Deus não criou nada perfeito. Tudo que Ele criou é imperfeito. Ele criou os anjos. Os anjos podem pecar. Ele criou a terra.
a terra vai acabar. Ele criou o universo. E o universo vai se extinguir, vai esfriar e vai morrer. Deus criou os animais que nos dão tanta alegria. Aquele cachorrinho da sua casa que você aperta ele, abraça, beija. Ou o gato que te unha e você perdoa, mas o irmão que te olha torto você odeia. Então, todos esses animais vão perecer e a vida deles é tão curta. A nossa vida é curta também. Quando você olha para trás, você ainda se enxerga como jovem, capaz de fazer coisas, mas quando você tenta fazer, não dá mais. E vocês mais novos vão chegar lá. E vocês vão entender o que eu digo. O nosso corpo vai envelhecendo e vai carecendo de saúde. Ficamos doentes, as rugas aparecem. Os sinais estão aí. A medicina corre atrás, os cientistas correm atrás de algum efeito que possa tornar as pessoas menos infelizes. Mas não adianta. Você puxa aqui, puxa lá. Fica igual a Dercy Gonçalves. Estica aqui. Daqui a pouco você está sorrindo, a boca está na orelha. De tanto que puxou. E não tem jeito. Você está envelhecendo e está acabando. E nós precisamos aceitar com bom senso a morte. E nos preparar para ela. Sem medo dela. Eu fico triste quando eu vejo cristãos que têm medo de morrer. Com toda certeza, se você tem medo de morrer, é porque alguma coisa não está certa no seu coração. Mas a falta de medo de morrer não significa que você deve provocar a morte. Porque a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mas a vida que Deus nos dá deve ser vivida com prudência e com sabedoria. E para isso nós precisamos entender por que razão nós estamos aqui. Por qual razão nós nos tornamos cristãos? Porque boa parte do nosso povo não sabe por que se tornou cristão. Quando Paulo diz abandonem, ele está pedindo para você colocar de lado, empurrar de lado, tirar do caminho. Os nossos desejos pessoais são tão fortes que em todas as situações eles entram na nossa frente. E nós precisamos definir se vamos andar pelo que Deus nos ensina, ou se vamos andar pelos nossos ímpetos.
Quando nós andamos pelos nossos impulsos pessoais, gerados pelo nosso orgulho e egoísmo, assumimos atitudes que nos destroem. E se você reparar no verso 22 ainda, ali diz, não somente abandonem a velha natureza de vocês, coloquem de lado, tirem da frente, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída. A vida estava sendo destruída. Destruída como? Corrompida. Essa destruição se dá por meio da corrupção, da contaminação moral. Por isso que ele usa a expressão desejos enganosos. Você não pode dizer que a contaminação moral se refere apenas a atos animalescos, pornográficos, mas é imoral. Quando nós sabemos fazer o que é bom e deixamos de fazer. É imoral quando nós sabemos que deveríamos ser um tipo de gente e não somos. Mas por que Paulo está dando este conselho? Nós precisamos reparar numa conjunção que está aí. Portanto, toda vez que existe uma conjunção, portanto, todavia, entretanto, mas, porém, olha para trás. Olha para o texto anterior. E você vai saber por que ele está falando assim. Depois do portanto, o que existe é uma conclusão de uma ideia. Se você ler os versículos 17 ao 21, nem sei se vocês querem ler agora, ele inicia o versículo 17 com outro portanto. Ele conclui um assunto e depois conclui outra ideia. E a coisa vai. Ele vem falando que a igreja é o corpo de Cristo e que nós não devemos ser como crianças que aceita qualquer tipo de doutrina, qualquer ensinamento. Então, portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. Uma pessoa que vai atrás de uma coisa, vai atrás de outra, é porque ela não tem nada. Ela não tem nada. Eu fico pasmo ao observar os cristãos da atualidade, como eles deixaram de amar a instrução para se apegar ao sensacionalismo, para se apegar
a falsas promessas, a verdadeiras chantagens, verdadeiras manobras de manipuladores de mentes humanas. Diz ainda, e a mente deles está onde? Na escuridão, na ignorância. Ignorância do quê? Da verdade de Deus, dos princípios e valores que Deus estabeleceu ao homem. Uma nação que recusa a instrução, tem maus políticos, más escolas, uma saúde debilitada, tudo de ruim. Se existe uma coisa que uma nação deve reclamar e exigir, acima de tudo, é a instrução. Os professores deveriam ser tratados com dignidade e honra. Todo aquele que instrui, todo aquele que forma, que faz verdadeiramente o cidadão, não aquele que deforma, que descaracteriza, que destrói uma boa formação moral, mas aquele que se preocupa com isso, deveria ser honrado, bem tratado. Mas uma nação sem instrução deprecia seus mestres. Não dá a eles o real valor que eles merecem. Então, essas pessoas passam a ser massas de manobra por falsos mestres, falsos líderes em todos os campos, em todas as áreas. Porque eles vivem sempre na escuridão, na ignorância. Quando você deixa de ler a Bíblia, quando você deixa de participar de grupos pequenos e discutir sobre o caráter de Deus e aprender sobre isso, você também incorrerá no mesmo erro, só que dentro da esfera do reino de Deus. Você vai perder. Você vai sofrer muito por causa da ignorância. E toda vez que alguém tomar a palavra para instruir, especialmente você, eu não tenho a menor dúvida que você julgará essa pessoa um chato, sem emoção. Para aprendermos, não precisamos nos emocionar. Mas o aprendizado nos dará a emoção correta. Algumas pessoas enfrentam as situações com a emoção. E por isso estão sempre
angustiadas. Não dormem. Estão sempre negando a própria realidade. Mas no dia que aceitarem a instrução, elas enfrentarão seus problemas com bom senso. E ainda que tristes, terão a emoção interior correta. Pois saberão se posicionar perfeitamente. Reparem o que diz. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. A teimosia é filha da ignorância. Quanto mais ignorante, quanto mais você desconhece, mais teimoso é. Eu estudo teologia há mais de 40 anos. E eu fico pasmo, boquiaberto, estupefato, com as ideias, com os ensinamentos que surgem em nossos dias, que negam tudo que Jesus fez, que transmitem mais misticismo do que propriamente libertação. E o que me impressiona é como essas pessoas não conseguem enxergar. Porque não estudam. Não têm bons mestres. Mas têm sobre si homens que prometem coisas boas para esta terra. Vai guardando o que eu estou dizendo. Pelo menos algumas coisas. E quando você vai explicar que as coisas não são bem assim, eles são teimosos. Porque teologicamente são ignorantes. Leem pilhas e pilhas de livros, mas somente para o interesse pessoal. Eles não conseguem ler e estudar algo que os regule, que os equalize, que os contrarie. O verso 19 diz: eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. A ignorância gera teimosia. A teimosia, incredulidade. Desrespeito. E o apóstolo Paulo diz que aquelas pessoas perderam toda a vergonha. Nós fomos na cidade de Éfeso e entramos numa biblioteca, lembram-se disso? Do lado direito de quem entra tinha um túnel que levava os homens que diziam às esposas que iam estudar e ler.
E aquilo era um acesso para um bordel, que atravessava boa parte da cidade. Caía dentro de um lugar cheio de prostitutas. E é isso que Paulo chama de vício aqui, porque é isso que essa palavra vício significa no grego. E a nossa versão, ela é tão legal, que ela chama coisas indecentes. Porque chega um ponto que o teimoso não tem mais controle. Porque ele se assenhora dos pensamentos. Ele diz, é isso e pronto. Ele não reformula. Ele não muda a sua maneira de pensar. É como certos empresários que percebem que o mundo está mudando, mas eles querem viver nos mesmos princípios de décadas passadas. São controladores, dominadores, não sabem delegar, não sabem ouvir. Muitos maridos não sabem ouvir suas esposas, nem aos seus próprios filhos, porque vivem numa filosofia machista. E o mesmo está acontecendo com o sexo feminino. Com o feminismo, o mesmo sintoma que existia no homem está existindo na mulher. Esta contaminação, esta corrupção de caráter, faz com que o diálogo inexista. Faz com que dentro de uma casa existam duas cabeças, duas ideias, dois caminhos. E cada um quer andar do seu próprio jeito. Cada um determina o seu modo de agir. O verso 20 diz: mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele, e como seus seguidores, aprenderam o quê? A verdade que está em Jesus. Então, Paulo diz, abandonem a velha natureza para andar nesta verdade que está em Jesus. Porém, nós temos um problema. O primeiro alerta que eu quero dar a vocês nesta noite é esse. Cuidado com a influência satânica. Ignorar os valores e princípios que Deus nos deu foi a tática que Satanás usou para influenciar Eva, lá no princípio.
Se vocês quiserem, vocês podem abrir suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Pelo amor dos céus, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, versículo 5. Deus havia dito, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Deus escolheu uma e disse, não toque. Alguém diz que é a maçã, mas a Bíblia não diz. Podia ser uma pereira, um pé de maracujá. Entre muitas macieiras, Deus pode ter escolhido uma macieira. E diz, de todas como? Daquela não. Este era o teste. Assim, Deus disse, se vocês tocarem e comerem, vocês morrerão. Então, no versículo 5, veja o versículo 4 também. Mas a cobra afirmou, vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a tática que Satanás usou para influenciar Eva. Porque ela estava ali namorando aquela árvore. E possivelmente questionando, por que Deus proibiu? Se eu posso de todas, por que essa não? É a mesma coisa que nós fazemos aos nossos pais quando éramos adolescentes. Os seus filhos questionam, pai, por que o meu vizinho pode e eu não? A questão não é que você não pode. A questão é que não convém. Há certas coisas que não convém. Satanás foi um querubim. Mas um dia, esse querubim, que era o líder da adoração, porque adoração não é só cantar, não. Porque está cheio de cristão que acha que adorar é cantar. Adorar é cantar, é orar, é fazer o que é certo, é ouvir, é falar, é ajoelhar, é aprender, é instruir. Adorar tem a ver com todas as atividades nossas com Deus e com o próximo. Quando Jesus diz amarás ao Senhor teu Deus e o teu próximo, isso é adoração. Servir a Deus e ao próximo é adoração. Mas certa vez eu conversava com um músico e cantor, e ele dizia, eu sou adorador, meu ministério é de adorar. E eu comecei a questionar algumas coisas da Bíblia, e ele se tornou, para mim, uma figura asnática. Como pode um adorador
Não conhecer Deus. Como pode um adorador não ler Bíblia? Como pode um adorador escrever poesias que contrariam a verdade divina, que distorcem o seu caráter? Por exemplo, eu agora estou pregando. Através da minha atitude, eu estou adorando. Eu estou servindo a Deus e servindo vocês, como instrumento nas mãos de Deus. Mas é muito fácil para aquele que se diz que é adorador e que faz coisas na igreja e no reino de Deus, se tornar orgulhoso e egoísta. Os maiores problemas que existem dentro de uma igreja são provenientes dos ministros. Porque se tornam orgulhosos e egoístas. Eles não percebem, mas eles mesmos destroem a igreja do Senhor Jesus. Além de destruir suas vidas, destroem e incapacitam outros. Limitam o avanço e o trabalho do Evangelho, porque toda hora surge com novos pensamentos, porque não aceitam crescer. Eles afastam pessoas do caminho, porque são instáveis. Emocional, mental e espiritualmente falando. Não são humildes. Porque aquela mosca os picou. Satanás um dia disse: vou subir acima de Deus e serei como Deus. E caiu. E toda aquela pessoa que diz que a adora, que tenta ser Deus de sua própria vida e manipular outros, vai cair. E o pior de tudo é que ela vai arrastar pessoas consigo. Satanás arrastou 1/3 dos céus. Imagine, anjos que viviam à frente de Deus, acreditaram naquele ser. Agora ele está na terra. E lutando contra aqueles que amam a Deus. E dizendo a mesma coisa. Deus não é justo. Por que ele cerceia a sua vida? Por que ele limita a sua vida? Eu já ouvi aqui muitas vezes que eu não dou chance para as pessoas pregarem. Não é que eu não dou chance, é que eu estou cumprindo o meu dever. E isso aqui não é brincadeira. E para convidar umas barangas que estão por aí, fica eu mesmo.
Satanás estava buscando o quê? O melhor para si. Ele começou a considerar que a atitude de Deus em mantê-lo limitado não era correto. Não era bom, mas era mal. Como é que Deus tem essa noção do que é bom e do que é mal, sem me perguntar? Acontece que Deus nos criou para propósitos específicos. Então Ele não precisa nos questionar. Se nós não estamos cumprindo os seus propósitos, isso é mal. E se nós nos interessamos em praticar seus propósitos, isso é bom. Mas Satanás disse para Eva: sabe por que Deus não quer que você coma? Porque os seus olhos vão se abrir. E vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Isto é, vocês tomarão decisões próprias. Deus não deixa que a gente tome decisões próprias. Ele sempre quer interferir em nossas vidas. Quando nós tomamos decisões próprias, Ele fica chateado. Ele não quer, mas Ele não pode proibir. Se vocês quiserem, comam. E vocês vão ver que vocês vão encontrar algo que Ele não deu a vocês. Quando Satanás estava no céu, qual era o seu questionamento? Por que eu tenho que ser dirigido por Deus? Eu não sou importante aqui? Eu exerço influência. Sou eu que convoco as hostes angelicais para adorar, para declarar a grandeza, o caráter de Deus. Chega, eu vou definir o meu futuro. Tudo que ele quis foi ser Deus de si mesmo. E é isto que ele propôs a Eva. E também a Adão. Sejam deuses de si mesmos. Deus não é justo. Ele nos tira o prazer de viver. Ele nos coloca numa mesmice. Naturalmente que quando Eva ouviu de Satanás que ela conheceria sobre o bem e o mal, naturalmente ele não se referiu ao modo como Deus trata isso moralmente. Mas ele disse que você poderia escolher entre o bem e o mal segundo os seus interesses, segundo suas próprias conveniências. Se você está passando por uma luta agora, o que é conveniente? Desistir? Fugir? Mas alguns fazem isso. Ao passo que outros enfrentam. Mas segundo as suas conveniências, enfrentam não com um bom caráter,
mas com os impulsos da sua personalidade danificada. E cometem bobagens. Porque enfrentar a situação assim lhes dá prazer. Outros não. Enfrentam com humildade, colocando em prática os princípios de Deus. E estes sofrem mais, por incrível que pareça. Choram mais, se entristecem mais, mas não danificam o seu caráter. O que nós vamos escolher? O segundo princípio: cuidado para não pensar somente em si mesmo, pois Jesus não viveu assim. Uma pessoa que pensa só em si mesma é o quê? Egoísta, interesseira. E na verdade, essa atitude demonstra a diferença entre o falso e o verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é aquele que pensa nos outros. O cristianismo falso é aquele que pensa só em si mesmo. A igreja verdadeira é aquela que se preocupa em um âmbito global com o evangelho. Mas a igreja falsa é aquela que só fala do seu próprio crescimento. O cristão verdadeiro é aquele que procura amar a Deus e servir seu próximo. O cristão falso é aquele que só vive atrás de corrente, novena, porque só pensa em si mesmo. Só quer resolver os seus problemas. O falso se torna um Deus para si mesmo. Porque ele quer determinar o seu futuro. Mas o verdadeiro vive pelo princípio da servidão. Ele serve a Deus e serve o próximo. Por que o cristão verdadeiro vive desse modo? Porque ele recebeu a nova natureza que está em Cristo, que é o próprio Cristo. A verdade que está em Cristo agora está dentro dele. E ele foi instruído nesta verdade. Ele falha, mas ele vive nesta verdade. Jesus, mesmo sendo Deus, ele nos deu o exemplo de como podemos viver como servos de Deus. Ele mesmo disse: por que vocês estão aí tentando pegar em espadas? Vocês não acham que eu poderia rogar agora ao Pai e Ele me enviaria muitos anjos para me livrar? Eu posso fazer o que eu quero, mas eu vim fazer a vontade de Deus. Eu vim para agradar a Deus. É isso que vocês têm que aprender. Terceiro, a terra não é o céu. Então, não se iluda com falsas promessas. Eva, come. E você então vai definir o que é prazeroso ou não, o que é certo e errado para você, o que é bom e o que é mal para você. Quem define o que é bom e o que é mal é Deus. Quem define o que é certo e errado é Deus. Aqui está o que é certo e o que é errado.
E ai de mim, e ai de você, se distorcermos o que está aqui. Jesus nunca deu às pessoas uma falsa ilusão de uma vida fácil, cheia de prazeres neste mundo. Não existe um texto sequer. Ele curou pessoas, ele ressuscitou pessoas, ele expulsou demônios de pessoas, mas nunca ensinou um caminho que levasse o homem à prosperidade financeira. Não existe um ensinamento no Novo Testamento que leve a isso. Jesus sempre ensinou que as pessoas deveriam aprender a serem dirigidas por Deus, dedicadas a Ele, independente da situação em que estivessem vivendo. Portanto, Jesus nunca ensinou que a terra pode se tornar o céu para qualquer um de nós. Se assim fosse, ele não prometeria a eternidade. Se assim fosse, ele não ensinaria seus filhos sobre um novo céu e uma nova terra. Se a terra pode se tornar o céu, como ensinam esses pregadores da mídia, mentirosos, que terão que responder perante Deus por suas mentiras deslavadas, pela sua falta de caráter. Pois não deram de graça o que receberam de graça, mas passaram a cobrar aquilo que não lhes pertence, ou seja, o Evangelho. E nem o Evangelho mais, ou nem mais o Evangelho eles pregam. Porque cauterizaram suas consciências, porque nem isso tem mais. Vendem óleo, vendem água, vendem camiseta, vende tijolinho, vende o martelo que custa R$1.000. Para você esmagar as obras do diabo. Eu fiquei pasmo um dia, um homem andando com uma lata de óleo ao redor do quarteirão, esparramando na calçada fios de óleo. E ele disse: estou ungindo esse lugar. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso, os escritores da Bíblia nunca ensinaram isso. Não é assunto para hoje, mas outra hora eu explico para vocês. Veja o que Jesus ensinou em João capítulo 16, versículo 33, por favor.
João, vocês sabem, está no Novo Testamento, né? É depois de Gênesis antes de Apocalipse. Dezesseis, verso 33. Como Deus fala, né? Vocês estão num oásis, mas muitos ainda não perceberam isso. Vou ler parte do verso, a parte que nos interessa. Busque lá, no mundo, acharam? No mundo o quê? No mundo vocês vão sofrer. Ora, se a terra pode ser o céu, por que Jesus disse, no mundo vocês vão sofrer? Por que as nossas igrejas colocam tabuletas lá fora, dizendo assim, venha para não sofrer? Se Jesus disse, vocês vão sofrer, tente ensinar seu filho que ele está quebrando princípios bíblicos quando ele quer ir para uma balada. Ficar na madrugada na rua. Está errado mesmo. Seja a idade que for. Madrugada não é para ficar na rua. Madrugada é para estar dentro de casa com a família. Tente dizer. Você vai sofrer. Você vai sofrer pelas respostas que ele dá e sofrer pela posição que você vai tomar. Porque você sabe que ele só vai compreender isso com a experiência. Porque ele é um teimoso devido à sua ignorância. E por isso ele é um descrente. Faz sentido? No mundo vocês vão sofrer. Olha a conjunção. Mas tenham coragem. O que significa isso? Ter muita coragem com bom ânimo. Porque não adianta ser coragem, a coragem louca. Você precisa ter coragem com bom ânimo. Com o ânimo de Deus. Então Jesus disse, eu venci o mundo. O que significa isso? Que ele se manteve num espírito de fidelidade a Deus e não ao mundo. Então ele está dizendo, quando você se mantém fiel a Deus, você tem coragem com bom ânimo. E então você aceita que neste mundo você vai sofrer. Então, estava lá, olha. Quarto, seja fiel a Deus em qualquer situação. Se é por meio da fidelidade que eu enfrento o sofrimento, o que eu tenho que ser? Uma pessoa fiel. E é justamente isto que Paulo pede no nosso texto: fidelidade. Pois é só dessa maneira que nós seremos transformados, tanto em nossas atitudes como no nosso caráter. Quando Deus nos chamou,
Ele nos chamou para mudar a nossa maneira de pensar. Lembra que nós lemos no contexto? Os pagãos têm uma maneira ignorante de pensar. Mas Deus não nos chamou para sermos como Ele, mas para sermos como Cristo. É complicado isso? Não. Você não pode ser como Deus, porque Deus é Espírito. Mas você pode ser como Cristo, porque Ele viveu na carne. Então, quinto, procure entender os objetivos de Deus, faltou ali, em tê-lo chamado. Procure entender os objetivos de Deus em relação ao seu chamado. Saúde. Deus te crie. O objetivo de Deus para as nossas vidas nesta terra não é a nossa comodidade, como alguns pensam. Se você vai à igreja para dizer, ó Senhor, estou atravessando um problema, me livra, me... Que é isso? Deus não nos chamou para ficarmos livres de problemas. Deus nos chamou para, primeiro, mudar o nosso caráter. Você pode fazer todos os cursos que existem dentro de uma igreja. Você pode entrar num seminário, mas se o seu caráter não for transformado, você sempre será o mesmo picareta. Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, a fim de que nos pareçamos com Cristo, mas Ele nunca nos tornará clones de Cristo. Você nunca chegará a ser como Jesus, mas Ele nos chama para sermos aprendizes, seguidores de Cristo, pessoas que aceitam o desafio de absorver os ensinamentos de Cristo. Deus transforma nosso caráter, mas Ele não muda a nossa personalidade. Alguns aqui são mais sanguíneos, brincalhões. Outros são mais melancólicos. Eu esqueci os outros agora. Tem mais dois. Colérico. Alguns são mais coléricos. Outros são fleumáticos. Deus nos fez de modo singular. Todo esse tipo de gente aí é necessária para que haja crescimento. Você joga pipoca numa panela, tudo é igual. Mas quando explode, tudo é diferente. Mas você come todas elas. Tudo é bom. Você enfia a mão assim.
Muitas pessoas me questionam: Walter, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou atravessando esse tempo tão difícil? A única resposta que eu posso dar, em primeiro lugar, para essa pessoa é que viver se tornou muito difícil. Porque o ser humano é orgulhoso e egoísta. Se eu começar a falar para essa pessoa, você tem que entender para quê, a finalidade, e beber, a pessoa vai dizer: não quero mais saber disso. Eu não entendo um Deus tão bom que permite. Já ouviram isso? Então, sexto, tome cuidado para não distorcer a palavra de Deus. Por quê? Jesus disse: o ladrão vem para matar, roubar, destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Mas como essa palavra é mal interpretada? Quando você pergunta para as pessoas o que é vida abundante, sabe o que eles dizem? Saúde perfeita, um estilo de vida cômodo, felicidade permanente, plena realização dos seus sonhos. Sonhe, engravide dos seus sonhos. E Deus os realizará. Eu já ouvi isso. E já li isso. De pastores. O que eles esperam? Uma vida cristã fácil. Ou não é isso? Não é? Só que essa perspectiva distorce não só a palavra de Deus, como o próprio caráter de Deus, tornando-o o quê? Em nosso servo. Parece que Deus existe só para satisfazer nossos desejos pessoais, nosso egoísmo. Parece que a igreja está nesse mundo só para a gente ir lá e receber umas orações. E se não funcionar ali, eu vou na outra, se não funcionar na outra, eu vou na outra. Porque, na verdade, nós não temos mais igreja. Nós temos um bando de líderes por aí, que se dizem líderes, que são falsos. São cegos guiando cegos. E os cegos guiados por cegos responderão pela mesma cegueira de quem os guia. Porque se recusam a ser instruídos. Quando você desrespeita a Deus, seus olhos se abrem sim, volto ao texto de Gênesis, mas se abrem para um mundo corrupto, um mundo que destruirá a área que Deus quer transformar em sua vida, seu caráter. Mas quando os seus olhos se abrem para Deus, seus olhos se fecham para o mundo. Então, era 7, né? Vocês vão mudando aí. Lembre-se, sempre, que a vida não gira em torno dos seus desejos pessoais. Deus não existe para os nossos propósitos, mas nós existimos para os seus propósitos.
Antes de conhecermos a Cristo, vivíamos pelos nossos prazeres e desejos pessoais. E por que agíamos assim? Porque éramos pagãos, cheios de orgulho e egoísmo. Mas então pode um cristão se tornar pagão? Ele pode ser um cristão pagão, agindo pelos princípios de pagãos, assim como existem pastores que agem pelos princípios de Satanás, assim como existem cantores e músicos que cantam e tocam pelos princípios de Satanás. Como pode uma pessoa dizer que é ministro de Deus e não lê Bíblia? Como pode um ministro de Deus não conhecer o caráter de Deus? Susana Wesley tinha 12 filhos. E ela ia a pé, todos os dias para as reuniões. Ela tinha filhos pequenos e um de colo, que mamava. E enquanto ela dava de mamar para o bebê, na outra mão ela lia partes da Bíblia para seus filhos. E todos se assentavam ali. Há um homem chamado John Patton. Ele foi um pregador missionário. E na casa dele tinha um quartinho que ele entrava ali para estudar a Bíblia e orar. Quando as crianças estavam brincando ali, a mãe saía lá de dentro e dizia: crianças, papai está estudando a Bíblia e orando. Vamos brincar em outro lugar. Perfeito conhecimento da grandeza do Senhor. Hoje eu já vi mulheres de pastores dizendo para seus maridos quando estão estudando a Bíblia: e aí, seu vagabundo, quando é que você vai fazer alguma coisa? Isso entristece. Quando um pastor está cavocando na palavra de Deus, o termo é meio raso, mas vocês entendem. Isso é um trabalho. Mas reconheço que alguns enganam, e vagabundos são. E algumas mulheres têm razão. Enfim, éramos pagãos, cheios de orgulho e egoísmo. Só podíamos buscar uma coisa: nossos interesses pessoais. Quando certos cristãos vão à igreja só para buscarem soluções de seus problemas, o que eles estão se parecendo? Pagãos. Ah, mas então a gente não pode pedir mais nada para Deus? Pode, em qualquer lugar. Não precisa ser numa reunião. Uma reunião não deveria existir para incentivar as pessoas a buscar soluções para suas vidas. Uma reunião deveria existir para ensinar, para admoestar, como nós lemos no início. O que deveria ser 7 torna-se 8. O que é 7 deve se tornar 8. Cuidado para não viver de acordo com os impulsos da sua personalidade. Se você busca os seus interesses pessoais, como é que você reage às diferentes situações? Deus muda o nosso caráter
mas ele não muda a nossa personalidade. Você continua sanguíneo, você continua fleumático, colérico e melancólico. Ou um desses, né? Deus não quer que você, que é alegre, fique triste. Deus fez você para entrar no lugar, imagine todo mundo melancólico. Como é que você está, Walter? Eu estou aqui. Aí o outro fala... O outro lá responde... Aí vem o sanguíneo. E aí, pessoal? Firme aí, tudo bem? Você sabe aquela piada? Aí chega o colérico. Olha aí, vocês estão tudo errado, meu. Que nem vocês. Cadê o Espírito de Deus? Cadê? Deus nos deu personalidades diferentes, mas elas têm que ser reguladas pelo caráter transformado. Repare, a sua vida mudou drasticamente de uns tempos para cá? Você tem estado triste? Não considere a sua tristeza como pecado. Porque senão nós temos que considerar a alegria como pecado. Mas considere como pecado o fato da tristeza fechar seus olhos para a vida verdadeira. Aí sim. Mas como é que você tem lidado com as coisas que você perdeu? Quando você pensa em algo que lhe foi tirado, como é que você se sente? Você logo percebe a sua personalidade aflorando. Veja o tipo de caráter. Uma mulher chega para um homem que está todo infeccionado. Ela chega para este homem que está doente, que perdeu seus filhos, sua fazenda, seu gado, e diz para ele: por que você não nega a Deus, amaldiçoa a sua vida e morre? Ali está a personalidade da mulher. Ela está culpando aquele homem por tudo que está acontecendo. Mas aquele homem disse: mulher, você está falando como uma louca. Parece uma louca. Ele diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz também: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. E diz que Jó não pecou contra o Senhor. Eu já vi pastores ensinando: Jó, aconteceu aquilo com ele porque ele tinha medo. O texto não diz isso. Quem tinha medo era Satanás. Que Deus perguntou: de onde você vem? Eu estava dando umas bandas aí, um rolê.
E então Deus disse: você viu o meu servo Jó? Deus provocou a situação, não foi o medo de Jó. Isso é outra bobagem que o pessoal põe na cabeça dos cristãos, porque eles querem pregar contra o medo e fica tentando achar na Bíblia e não pesquisa direito. Porque isso é quase que uma aposta entre Deus e Satanás. É o caso do diabo. Como é que pode Deus permitir um negócio desse? Ele sabe o que é bom e o que é mal? Eu não concordo. Talvez você está dizendo assim: puxa, que Deus, hein? Eu não concordo. Mas se não existisse Jó, você não saberia enfrentar os problemas com caráter sadio. Você enfrentaria os problemas com uma personalidade da louca. Você entendeu aí? Capite? Deus está dizendo para nós: vocês estão com problemas. Eu sei. No mundo vocês vão sofrer. Vocês têm que se lembrar que o céu não é a terra. E por isso que vocês têm que se esforçar para ir ao céu. Mas se vocês ficarem vivendo numa esperança de que a terra se torne o céu, fique com ela. Se vocês só querem buscar seus interesses, e vocês querem viver dessa maneira, vocês querem solucionar seus problemas do seu jeito pessoal, vocês só querem pensar em si mesmos, o orgulho não sai de dentro de você, o egoísmo não sai, você não quer ser útil às pessoas, você só quer ganhar. Como você vai ajudar as pessoas que estão sofrendo? Que exemplo você vai dar às pessoas que estão precisando enxergar alguém, que estão no mesmo padrão delas, na mesma dificuldade delas, mas que estão vivendo acima do nível delas? Como essas pessoas perceberão que isso é um trabalho da graça, da minha graça? Se você só reclama, você diz que nunca pode, é uma dor na orelha, pronto, o mundo morreu. Ai, missionário, faz uma oração especial aí, ó. É uma dor no calcanhar. Ai, eu sei que precisa de uma palavra. Hoje não dá não, viu? Espera outro dia que eu vou sarar meu calcanhar. A hora é aquela. A hora é agora. Ai, não consigo prestar atenção. Mas já pensou se eu estivesse dando uma palestra motivacional, ensinando vocês o caminho para ganhar $1 milhão. Vocês iam anotar até na careca do César.
Dá licença, César, eu esqueci uma ideia, depois eu apago. Depois você vem com um pano com álcool. Ou cuspindo. Às vezes eu falo cada besteira, né? Mas tudo bem. Eu pergunto a você, como você está manobrando a sua vida dentro da situação infeliz que você está? Como um pagão ou como um cristão? Você nunca deve se esquecer das palavras de Jesus no Getsemane. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Deus nunca vai punir você por dizer a Ele, Deus, está difícil. Está doendo. Ele nunca irá punir você por derramar lágrimas. Mas Ele não entende como você pode colocar a sua graça abaixo do seu sofrimento. Pois Ele entende isso como traição. Portanto, você deve buscar a Deus, para que Ele lhe ensine como você deve agir em tempos difíceis. Porque Deus pode estar dando um novo rumo à sua vida, mas a sua tristeza e o seu egoísmo podem estar fechando as portas para a luz que Deus quer colocar dentro de você. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, esperando o momento em que vai ouvir, haja luz. Mas você pode fechar a porta. Por quê? Porque a sua velha natureza está lá na frente. E você não a tira do caminho. Você anda com uma Bíblia, mas não tira do caminho. Falei muito, né? A vida verdadeira que está em Cristo, que é a verdade, ela é correta porque agrada a Deus. E aqueles que querem agradar a Deus, assim o fazem, porque são dedicados a Ele. Hoje eu conversava com um pastor, lá da Bahia, e ele me disse, Walter, minha filha está com um tumor no cérebro. Mas nós vamos hoje ter uma reunião maravilhosa. E eu disse, é isso mesmo. Para a nossa classe, irmão. A dor não pode nos impedir de sermos quem devemos ser. O povo deve saber que você está sofrendo. Mas o povo tem que aprender que você está lutando contra o seu sofrimento para abençoá-los. Pela única razão
a graça de Deus. Quando você tira a sua natureza velha do caminho, a única razão é a graça. Porque você quer ser útil tanto a Deus como às pessoas, para que estas também possam se encontrar com a graça, a misericórdia e o poder do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tem eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha